elas permanecem bastante atrativas para quem quer fazer algum posicionamento. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo da Sexta. Estou de volta, nosso primeiro bate-papo de 2022. Uma breve paradinha aqui para dar uma descansada. Já estamos de volta aqui junto com vocês para comentar os principais fatos da semana e que influenciaram os mercados e tentar projetar algo para frente para que possa ajudá-los aí em seus investimentos. E o que pegou esta semana de principal? Vem até muito mais com força externa do que nossas mazelas internas, vindas especialmente dos Estados Unidos, com a ata do Fed, sinalizando que pode encurtar, deixar ainda mais rápido a mudança no ciclo de subida de juros, e somados, obviamente, a retirada dos incentivos, os mercados começam a se realocar, se ajustar. Né? E como veremos logo adiante, os mercados de tecnologia que trabalham com aqueles frutos perpétuos, né, eles acabam sentindo quando se traz para valuation presente e acabam pesando de forma bastante relevante sobre os preços e índices da velha economia, como empresas de commodities, bancos, os bancões de uma forma geral, acabam recebendo um pouco mais de aporte, e aí veremos, por exemplo, que S&P e Dow Jones não sentiram tanto quanto o Nasdaq. E não foi muito diferente aqui no Brasil, porque quando olhamos aqui para o nosso principal índice, o índice Bovespa, reparem que voltamos a flertar aqui com a região dos 100 mil pontos. Deixa eu subir o gráfico aqui um pouquinho para deixar mais enquadrado aqui para vocês. Repare que viemos flertar novamente aqui com a região dos 100 mil pontos, quase um fundo duplo, especialmente no dia, né, que saiu as informações um pouco mais detalhadas da intencionalidade da subida de taxa de juros, os treasuries americanos, os juros futuros, pela primeira vez ultrapassaram a barreira de 1,70, e isso acabou pesando. Mas aqui no Brasil tem um pouco de... A palavra certa não é enganação nesse número, porque não é bem isso, né? Mas se pegarmos os commodities e os bancões, eles até subiram nesse período dos primeiros pregões desse ano. Em compensação, as techs, construção e varejo voltaram a derreter com força, inclusive alguns ativos fazendo nova mínima em relação às mínimas do ano passado. Então, quando a gente olha para esse índice, ele é aquele cara que está com a temperatura média, com o forno, com a cabeça dentro do forno e os pés num cubo de gelo. Então ele está gelado numa ponta, quente na outra, mas a temperatura média está lá nos 36 graus e meio, está tudo certo. No entanto, fazendo essa pequena analogia, verificamos que o nosso índice poderia ter caído mais. Se tivéssemos separado os índices de tecnologia, varejo, hoje estariam derretendo, e talvez os das grandes empresas, as principais blue chips, até estaria em alta. No entanto, a gente fecha a semana, primeira semana do ano, deixa eu botar um gráfico semanal aqui para vocês darem uma verificada, a gente fecha a primeira semana com uma queda próxima aqui dos 2,29. Por enquanto ainda não fechou, não me parece que deva ocorrer grandes modificações. Permanecemos operando ainda abaixo da média de 9, tivemos aquela sinalização há 4 semanas atrás do rompimento, quando a média virou para cima, tivemos um sinal gráfico positivo no gráfico diário, mas aí, com todos os problemas que já descrevemos nos vídeos anteriores, principalmente na questão orçamentária no Brasil, acabamos não conseguindo surfar aquela onda de alta, e agora, com a pressão internacional, o nosso índice aqui também permanece apanhando próximo dos 100 mil pontos. E aí, o que pode acontecer a partir daqui, né, pessoal? Então, deixa eu puxar um zoom para tentar enxergar os próximos elementos. E olha só, se montar esse pivô de baixa, não existe referência de suporte nenhum até os 94 mil. Então, poderia acontecer mais uma queda livre aqui no nosso principal índice, trazendo os preços a patamares realmente, possivelmente até muito, mas muito atrativos
tendo em vista o fundamento. Eu falo isso já há bastante tempo, né? Nesse nível de preço que estamos, né, na proximidade dos 100 mil pontos, já tem muita empresa por fundamento muito, mas muito atrativo. Inclusive, eu sugiro, quem não teve tempo de assistir a minha live com o André Fogaça, onde a gente deu uma passada em alguns ativos, especialmente na questão de fundamento, e ali claramente está demonstrado que tem ativo realmente muito, mas muito interessante nessa faixa de preço. E se houvesse uma derramada como essa, teríamos novamente muitas pechinchas. Particularmente, eu ainda continuo acreditando que esse patamar de 100 mil pontos é um suporte bem robusto, é uma referência muito forte de preço, onde já tem muita coisa barata, né? Então, só pelo fato de já termos muita coisa barata, isso já, nesse momento, atrai a possibilidade de compradores. Claro, a pressão externa, uma mudança no cenário externo, iria empurrar mais pressão aqui para o nosso mercado, com certeza, mas talvez não com toda essa intensidade. Então, as próximas semanas são bastante importantes, eu diria assim, as próximas 2 semanas podem passar o norte do que poderá acontecer com o nosso principal índice. E o dólar, né, ele permanece batendo naquela resistência lá dos 5,79, ele vem fazendo 1, 2, 3, 4 tentativas desde o final de outubro, e aqui tem um entrincheiramento, né, tem uma força vendedora sempre muito forte, principalmente com ações do Banco Central, né, que obviamente não tem interesse que o dólar dispare dessa maneira, mas os mercados vêm se mantendo ainda nessa faixa, até com uma certa indecisão, tendo em vista quando a gente olha para as médias, reparem que as médias elas continuam serpenteando aqui meio de lado. E agora, na última semana, não marcamos nova máxima e estamos fechando o pregão dessa sexta-feira em queda. A semana ela fecha em alta, mas o pregão de hoje em queda, que poderia aí trazer os preços para a faixa dos 5,60 na próxima semana. E eu gosto sempre de dar aquela passada pelo DI, principalmente o DI 24, e aqui, mais uma vez, os mercados mostram a preocupação com a questão fiscal brasileira. A inflação, de novo, voltou a dar sinais que ela não vai dar trégua no curtíssimo prazo, e as taxas futuras voltaram a subir. Vínhamos aqui numa tentativa, inclusive, de baixar dos 10,5, e agora já estamos fechando a semana no 11,5. Subiu quase um ponto no juro 24, o 25 não foi diferente. Reparem que a subida foi bastante expressiva, e até no longo, que vinha comportado, né? O DI 30, olha o que aconteceu, também já na faixa lá dos 11,27. Continuamos ainda com aquele fenômeno que eu venho apresentando para vocês há algum tempo, do juro mais curto estar mais atrativo que o juro longo, o que mostra que aquelas séries, essas série 23, 24 até 26, elas permanecem bastante atrativas para quem quer fazer algum posicionamento mais de curto prazo, quer ter um pouquinho mais de liquidez e não gostaria de ter aquele impacto de volatilidade de marcação a mercado dos títulos públicos. Essa oportunidade permanece ainda no ar, mas ainda agora, né, ela estava excelente há umas 6, 7 semanas atrás, ela continuou boa há 2 semanas atrás e voltou a ficar muito boa agora. Não está nos níveis lá de 6, 7 semanas atrás, mas com essa subida da taxa agora, essas séries entre 23 e 26 permanecem muito, mas muito atrativas. E o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Vamos colocar aqui o gráfico do VIX, que é o famoso gráfico do medo, né? Ele até está com uma certa estabilidade, até em detrimento da disparada dos casos de Covid lá nos Estados Unidos. Tem um dos nossos empreendimentos lá de imóveis nos Estados Unidos, o Ricardo, que é meu sócio lá. Tive uma reunião com ele hoje pela manhã, ele mora na Flórida, ele estava me contando que bateu 100 mil casos ontem na Flórida, sendo que no auge do ano passado foram 24 mil. Mas as hospitalizações estão bem menores, o número de mortes também muito, mas muito menor, o mesmo que mostra que a vacina está funcionando na defesa, na parte de saúde de quem tomou, e a Omicron parece ser muito, mas muito menos letal, né? Mas o que acontece sob o efeito prático
Muitas empresas estão tendo que levar seus funcionários para casa para deixá-los em isolamento. Então, companhias aéreas estão cancelando voos, supermercado tem alas totalmente fechadas por falta de funcionário. Então, tem muitos negócios nos Estados Unidos que as pessoas estão em casa única e exclusivamente pelo isolamento. Elas estão passando bem, então, como se tivesse uma gripe normal, mas por questões até da legislação, elas precisam ficar em casa isoladas, no mínimo por 5, 6 dias, até passar os sintomas, para voltar ao trabalho. Mas isso, por si só, não está trazendo maiores problemas. Na questão, poderia até se imaginar, o número de casos está explodindo, então poderia até o índice de medo aumentar e ainda ter uma pressão ainda mais forte sobre os preços. Não é o que está acontecendo. Essa pressão de preços aqui, por exemplo, na Nasdaq, é muito mais pelo que eu falei. Olha só, já vem flertando aqui com o fundo anterior. As empresas de tecnologia, mesmo tendo chego muito próximo do último topo, elas não conseguiram se recuperar como o S&P e Dow Jones, que eu vou mostrar em seguida aqui para vocês, e agora já está muito próximo do fundo lá do final de dezembro. E olha só, S&P, como já vinha subindo com um pouco mais de força, agora vem testar o fundo anterior, a exemplo de Dow Jones. Então é aquilo que eu falei, as empresas da velha economia, elas passam talvez a receber um fluxo de capital um pouco maior, as tecnologias passam a sofrer uma pressão vendedora. E o reflexo é muito parecido aqui no Brasil, quando você pega as techs daqui, varejo daqui, construtora, o efeito é muito parecido. E ainda, somando a tudo isso, a subida da taxa de juros que eu mostrei para vocês, que voltou, estava lá em 10,5%, já está em 11,5% novamente. Então, quando você olha para negócio que tem um fluxo de caixa muito longo, precisa de financiamento muito longo, sente. Então, varejo sente, construção civil sente pra caramba, e tech sente em função dos seus fluxos de caixa muito longos. Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem sua opinião aqui, o que pode acontecer com o nosso Ibovespa, se perde ou não 100 mil pontos, até onde poderia ir, caso perdesse. Será que vai ter força para segurar, recuperar? Enfim, deixe a sua opinião aqui, se gostaram é só dar o like, inscreva-se no nosso canal, inscreva-se no nosso canal do Telegram também, e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Bom final de semana.